Com a devida autorização, eu vou reagir aqui a um vídeo do jovem ativista Pedro Garuti, que ele é de São Paulo, mas mora em Floripa. Ele esteve na Praia do Campeche, uma das praias famosíssimas lá de Floripa, uma das belas praias de Florianópolis, e ele encontrou ali duas pessoas, duas meninas que estavam na areia tomando sol. E ele falou: quer uma cerveja grátis para bater um papo sobre o veganismo? Elas estavam ali de boa, não estavam fazendo nada mesmo, toparam, né? E aí ele, obviamente, explicou que estava sendo gravado e tal, né? Tinha um microfone na mão, inclusive. E elas toparam gravar e publicar isso, porque são duas pessoas que não são veganas, não são sequer vegetarianas, e o papo, eu assisti 6 minutos da conversa, eu falei: nossa, eu acho que isso dá pra fazer uns comentários em cima, né? E aí eu pedi autorização aí pro Pedro para comentar aqui, para participar da conversa. Eu assisti apenas 6 minutos, mas vai ser um podcast isso aqui, já tô até vendo, porque tem 22 minutos o vídeo dele, e eu ainda vou comentar em cima, mas você fica aí que vai ter coisa boa. A gente aqui na brincadeira, na conversa, acaba aprendendo um monte de coisas sobre o veganismo, tá? Então tá ali, tá o Pedro ali, sentado no meio das meninas, e vamos começar o vídeo. Amamos animais? Ai, Monique, logo pra mim. Sendo muito sincera, não. Ela morre. Refutado. Vou me cancelar. Vou começar com a Flávia. Assim, você conseguiria fazer isso com um animal? Você mesma? Não, se dependesse de mim pra matar, eu ia ser vegetariano. Mas como você se sente pagando para que isso aconteça? Vocês acham, entre não e sim, vocês acham que o mundo deveria ser vegano? Então veja que isso aí foi só um aperitivo aí pra gente ver o tipo de pergunta que vem na brincadeira, na cervejinha e tal. Mas, cara, é profundamente filosófico isso, porque, né, enfim, né, você que tá assistindo, você come carne, se fosse você pra matar, você mataria? É uma minoria que mataria. Algumas pessoas matariam mesmo, tanto que acontece. Mas é uma minoria. A maioria das pessoas não toparia pegar numa faca para matar um animal para poder comer carne, né? Então, vamos ver aí. E essa pergunta eu achei muito boa já no começo, que ele fez ali, não foi no começo na verdade, mas ele trouxe para o começo. Vocês acham que o mundo deveria ser vegano, né? Para uma pessoa que não é vegana perguntar isso, você acha que deveria ser vegano? O que será que elas disseram, hein? Vamos ver. Agora sim, beleza. Então, eu tô com a Camila. Isso. E a Flávia. Isso. Sou o Garuti, prazerzão. Prazer. Aceitaram trocar uma ideia aqui sobre veganismo, uma brejinha, massa demais. Então eu tava trocando ideia com vocês, falou que comeu num restaurante vegano recentemente? Sim, ontem. Ontem eu comi num restaurante vegano em São Paulo. Em São Paulo. Como foi? A experiência é muito boa. Eu gosto de, em alguns momentos, eu me sinto que eu tô desintoxicando quando eu como algo Por quê? vegano. Porque realmente a carne pesa no organismo, a gente sabe disso. Então quando você come algo vegano, é sempre algo mais leve, algo que você se sente mais fluida, pra mim, nesse sentido. Então, assim, já consenso aqui que no aspecto de saúde, veganismo triunfa, vamos dizer assim. Vocês acham que não? Não, eu acho que é importante em alguns momentos. Tem Pera aí que vem coisa aí, né? Como eu disse, eu já assisti a esse trecho, assisti a 6 minutos, e você vê que uma delas, ela fala que ela vai sempre a restaurante vegano. E aqui vai um dado curioso, tá? Eu já conversei com muitos donos de restaurantes veganos, e assim, 80% do público, em média, que vai nesses locais, não é sequer vegetariano. As pessoas gostam de comer comida vegana nessa pegada de mais saudável e tal. Embora a gente tenha muito fast food vegano, né? Normalmente o vegano gosta do fast food vegano, normalmente é assim. Mas quem não é vegano, quando procura um restaurante vegano, ele quer mais uma coisa saudável, assim, né? No geral, né? Lógico que não é uma regra. Vamos continuar. equilíbrio em tudo, na verdade. Então nada exagerado, acho que vale a pena. Mas, por exemplo, eu sei que nas frutas, legumes tem proteína, mas a B12 é mais difícil de encontrar fora da carne. Então tem alguns estudos que mostram isso. Eu tenho amigas que já foram vegetarianas. Vegano, eu acho que não tem ninguém, tem só vegetariano. Mas eu acho que é um estilo de vida saudável, sim. Exceto pela parte da B12 ali. Eu nunca estudei a fundo, não posso dizer, mas assim, pelo que eu já li, a B12 é um dos mais difíceis de encontrar fora, se eu não me engano. Isso. Na verdade é porque a B12 ela não vem de origem animal. Na verdade a B12 ela é encontrada numa bactéria do solo, né? Solo sujo, água não tratada. E hoje o que a gente encontra nesses processos, do jeito que a carne é produzida,
Os animais, eles não se alimentam mais disso. Então, no final das contas, deixa eu te contar um negócio, você está sendo suplementada de B12, tá? Porque os animais, eles são suplementados de B12 e você consome a carne. No final, a proteína que você consome, você usa o animal como um filtro das suas proteínas. Porque as proteínas, elas são encontradas em origem vegetal. Porque assim, tem os aminoácidos essenciais nas plantas, a gente tem as nossas bactérias que sintetizam a partir do momento que elas encontram com esses aminoácidos essenciais, e aí elas sintetizam a proteína. E assim com as outras espécies de animais. Eu acho que ele deu uma derrapada aí no que ele falou de tem bactérias que encontram esses aminoácidos, né? Deu uma misturada na questão da B12, mas ele falou muito certo, assim, porque as pessoas têm, na questão da B12, porque as pessoas têm essa barreira, né? Ah, não vou ser vegano porque eu vou ter que suplementar, e suplementar não é uma coisa natural, né, e tal, né? Bom, mas ele disse uma coisa que eu não costumo ouvir muito por aí, mas realmente é muito certo, né? Os animais de produção, né, chamados assim, os animais considerados de consumo, eles recebem B12 na ração, porque nem eles não têm mais, né, esse contato com as bactérias do meio ambiente, daí que eu acho que ele fez essa confusão, porque realmente a B12 é uma vitamina bacteriana, ela não é uma vitamina de origem animal. Né? Essa B12 ela está impregnada na carne dos animais porque ou eles estão pastando, estão em ambiente sujo, que tem as bactérias que produzem essa vitamina, ou na maioria das vezes eles realmente receberam o suplemento de B12, né, enquanto eles estão sendo criados ali. Então, na verdade, você está suplementando de uma forma terceirizada. Então, suplementando os animais e você come os animais. Então, aí vem a B12 impregnada junto com um monte de coisa, né, nessa carne aí que você está comendo. Então, vamos lá. Então, no quesito ali de saúde, hoje já foi por mais de 150 organizações mundiais ao redor do mundo, é perfeitamente saudável para todos os estágios da vida, gravidez, para criança, para atletas, é perfeitamente saudável você ser vegano. Entendi. Às vezes tem uma suplementação ou outra, mas como eu disse, suplementar B12 você já está suplementando através de um animal. Então, aí que vem o meu ponto principal, que é o foco principal do veganismo, que é a questão animal, né? Sim. O que vocês sentem assim? Uma pergunta assim mais básica, vocês amam os animais? Ai, Monique, logo pra mim. Sendo muito sincera, não. Ela morre. Refutado. Vou me cancelar. Vou começar com a Flávia. Eu não desamo, mas eu não sou apaixonada, não gosto. E ela morre de Eu medo. poderia mentir e falar aqui, mas não gosto de bicho de modo geral, não faço mal a nenhum, mas não vou falar que eu amo. Entendi. Mas o fato, às vezes, de você não gostar, exatamente, não quer dizer que você deseja mal a eles. Sim, e fala assim, vamos ser... Até porque a gente depende deles, querendo ou não, né? Assim, se a gente sumir da Terra, a gente não vai fazer muita diferença. Na verdade, às vezes, a Terra vai se recuperar um pouquinho melhor, mas se a gente tirar, por exemplo, uma abelha, acabou. Sim, concordo total. Então, assim, no final das contas, os animais, eles acabam, num certo sentido, sendo mais importante que a gente. Faz parte do ecossistema que a gente vive. Exatamente. E aí, vocês acham que é justo a gente fazer isso com seres inocentes? A gente escravizar, explorar e matar eles? Não é justo, ainda mais da forma que é feito, né? Em massa, você criar milhões de frangos, você matar todos ali naquela produção toda em massa. Agora, eu já assisti até aqui também, né? A gente está nos 4 minutos e 33, e eu assisti até os 6 minutos. Então, você veja que agora vai começar um discurso que parece que elas são veganas, assim. É um discurso que elas realmente criticam a indústria e tudo, mas acabam consumindo também, né? Que é o começo de todo vegano. O vegano, ele consome antes, né? Normalmente, é difícil alguém que nasceu vegano, né? É muito difícil. Mas consome que nem eu, por exemplo. Eu consumia carne e aí, em determinado momento, eu tive essa visão que ela vai falar agora e que a amiga dela fala também a respeito de que não é justo fazer isso com os animais. Só que aí algumas pessoas dão um passo, né? Falam, então não vou participar disso. E outras ficam nessa, tipo, não é justo, mas tipo, pô, mas é tão gostoso, tá? Um bifinho, não sei o quê. Então, veja que é sobre isso que elas vão falar agora. E sobre a questão de amar os animais, né? A pergunta que ele fez... vocês amam os animais? Eu acho que ele esperava que elas dissessem que sim. Mas eu mesmo, né, hoje, eu acho que eu posso dizer que sim, mas por muito tempo, inclusive, depois eu já fazia ativismo e tudo, eu não gosto muito de falar que eu amo os animais. Na verdade, não precisa amar os animais. Você não, porque senão dá a impressão que, se eu não amo os animais, então, ok, não vou ser vegano, né, porque isso é para pessoas que amam os animais. Não.
Na verdade é para pessoas que entendem que é injusto fazer o que a gente faz com os animais. E elas entendem já, isso que eu vou pegar nesse ponto aqui, que elas fazem um discurso que parece que é uma pessoa vegana. Tipo, eu entendo que é errado fazer isso que faz com os animais, especialmente da forma que é feita, etc e tal. Vamos ver esse trecho aí. Na época primitiva, você matava era pra sobrevivência. Você matava, não em demanda, como a gente faz agora, não em larga escala, né? Em escala muito menor. Que nem numa tribo indígena, assim, né? Sim. Cara, numa tribo indígena que ele caça e tal, é uma coisa. A gente que vai ali no mercado, atravessa a esquina, vai no mercado, pega um negócio que tá fatiado ali, que viveu a vida inteira em cativeiro, em condições... Sem dúvida não é justo. E aí vocês acham que, assim, você conseguiria fazer isso com um animal? Você mesmo? Não. Se dependesse de mim pra matar, eu ia ser vegetariano. Mas como você se sente pagando pra que isso aconteça? É aquele famoso como que é? Quem não... Que o coração não vê, os olhos não sentem. Na verdade... Os olhos não vê, o coração não sente. Isso, é. No final o coração sente porque é cheio de colesterol, carne, derivados, né? Sim. Aí acaba O coração sentindo. da galinha sente pra caramba. Exatamente. Sim. Mas além do aspecto, né, de saúde e também moral, tem um aspecto ambiental, né? Sim. Vocês já conhecem que, né, a agropecuária e a pesca industrial... do mundo, né? Isso. São as principais causadoras da crise climática, isso. Todas a gente já sabe, de escassez de água, da fome, todas essas paradas. Não só a pecuária, a agricultura na escassez de água, como também a indústria têxtil, né? Indústria têxtil. Também, bastante. E tem a questão da emissão, né, de CO2, que é engraçado falar, mas genericamente você fala que o pum do gado é o que mais emite CO2 no Fora todo o transporte que isso exige, fora todo a o logística, que você precisa de combustível fóssil e tudo mais, a parte de grãos, porque para você alimentar toda a parte pecuária, gado, Você tá vendo isso que eu tô vendo? Tipo, eu vou fazer um curto comentário para reforçar. Veja que a outra falou que não é justo fazer o que a gente faz com os animais, aí a amiga dela aí de verde fala que que realmente tem o pum do gado, né, que parece uma coisa de brincadeira, mas na verdade o gado ele solta muito CO2, gás metano, na verdade é gás metano, que eles soltam através dos arrotos e das flatulências no geral, né? Embora isso seja um pouco engraçado de falar, mas já se sabe disso há muitos anos. Veja que mesmo pessoas que comem carne sabem disso já, né? A ONU já soltou diversos estudos a respeito. Aí você fala, mas um pum da vaca vai acabar com o meio ambiente? Cara, no Brasil a gente tem mais de 200 e tantos milhões de cabeças de gado, como se fala, né? De animais bovinos aqui no Brasil. É muito mais do que gente, e eles são muito maiores, eles comem muito mais, eles flatulam muito mais, entendeu? Então realmente faz uma grande diferença sim, tá? E veja que essas duas, mesmo comendo carne, elas sabem disso. Eu não sei como é que chegou ao final esse vídeo aqui, mas eu espero que elas tenham pensado bastante a respeito, né? Porque quando você fala, você se ouve falando, acho que elas mesmas deviam estar ali, realmente estou falando meio incoerente, né? Com o que eu vou pedir aqui para comer depois, uma porção e tal. Então, vamos continuar aqui, vamos lá. A parte suína, você precisa de grãos, então você acaba devastando algumas áreas para plantação de soja, de milho. Para alimentar gado, sendo que a gente podia alimentar direto a gente, né? Hoje a gente já produz alimento para alimentar 10 bilhões de pessoas, a gente não é nem 8 e 1 bilhão passa fome. Isso porque a gente está alimentando gado ao invés de alimentar direto a gente. 90% da soja é feita para alimentar animais de criação. Então não faz sentido essa distribuição, né? Não. A gente acaba sendo responsável também pela má distribuição no mundo, pela fome, por todo esse sistema insustentável, por os problemas de saúde que a gente enfrenta, né? Os principais problemas de saúde, eles vêm de origem animal, né? Se parar pra pensar. O próprio coronavírus começou a surgir lá do morcego, né? Disso tudo. Se a gente olhar o histórico de pandemias, né? Todas vêm de origem animal. A gripe aviária, a gripe suína, a gripe da vaca louca. Parece que tem 3 veganos conversando e um aqui reagindo. Né? Realmente falta, não sei, né, se no final da conversa elas viraram veganas, mas dá a impressão que o Pedro é o ativista, ele vai virar de repente, então tá bom, então todo mundo concorda, vamos ser veganos, não é isso? Então beleza, combinado? Dá a impressão que ele vai fazer isso, vamos ver. Ó, daqui pra frente eu não vi mais nada, tá? Já estamos aí no minuto 7, então não sei como vai ser, vamos aí. Não sei todas, mas uma grande maioria que a gente tem catalogado assim. Isso, todas, na verdade, desde, se eu não me engano, desde a década de 40, mais de 60% das doenças infecto-contagiosas, elas vêm de origem de animais não humanos. A outra porcentagem é de animais humanos.
Então, assim, de origem vegetal é quase nulo, assim, sabe? Sempre que tem um negócio, um caso de salmonela, assim, você vê que tem um caso de animal, assim, né? Porque tem as fezes do ser humano que entra em contato com o caramujo, não sei o que, todo esse rolê. Então sempre tem animal no meio, sabe? Se a gente se alimentasse só de vegetal, a gente ia consertar muitos problemas de saúde ou problema de sustentabilidade, porque se a gente pegar, assim, a agropecuária junto da pesca, ela é a principal causadora da crise climática. Se você pegar a segunda e a terceira, que são a indústria do automóvel e a indústria aérea, não dá a primeira, que é a agropecuária e a pesca. Então elas são incrivelmente sustentáveis. E Qual aí... é o país que tem a maior população de veganos do mundo, você sabe? Putz, aí você me pegou, essa daí eu vou ter que pesquisar, essa daqui. Mas eu vejo que está crescendo muito em Israel, por conta do Gary Yourofsky, que é o maior ativista vegano que a gente tem conhecimento. E tem 2 grandes ativistas veganos no Reino Unido, e lá está crescendo muito. Sim. Inclusive, eu deixo até uma recomendação de filme para vocês, chama Carnage. Eu assisti recentemente, eu achei incrível. É um pseudocumentário, aqueles mockumentary, sabe? Sim. Que usa a linguagem de documentário, mas são de tiração de sarro e tal. É um filme de comédia. Sim. E aí o filme se passa em 2067 e o Reino Unido inteiro já virou vegano. E as gerações que comiam carne têm que meio que sofrer a represália ali das gerações. E do próprio, né, a própria culpa, assim, de ter feito isso com as outras espécies de animais. Sim. Interessante, não conheço esse filme, não. Ele deixou ali na parte ali de cima, no card dele, e eu vou deixar esse vídeo dele linkado aqui na descrição, tá? Dá uma força lá pra ele, porque ele tá começando agora o canal, então é legal você entrar lá também, deixar o like, deixar seu comentário, pra ele fazer mais desses vídeos, porque é interessante, né, ver as pessoas que não são veganas opinando assim, e me surpreendeu muito, assim, mais uma vez, que elas falam como se fossem veganas já, mas vamos continuar. É um filme bem legal. Eu perguntei isso porque eu acho que o brasileiro, de modo geral, por exemplo, a gente é muito carnívoro, né? Quando é muito difícil, eu nem sou tão carnívora, não preciso de carne vermelha, mas eu como, toda refeição minha tem alguma carne para o porco, alguma coisa assim. E quando não tem, parece que tem alguma coisa faltando. Então, assim, é muito difícil você até virar essa chavinha. Sim. Então, eu já comi comida vegana, vegetariana, de modo geral, mas quando você come parece que vai faltar alguma coisa ali. É tanto hábito de ter arroz, feijão, ou salada, não sei o quê, e faltar uma carne, um porco, um frango, alguma coisa nesse sentido. E o brasileiro, eu sinto muito isso. É engraçado isso, porque o que você falou, assim, um prato ele é majoritariamente composto por produtos veganos. Arroz, feijão, lentilha, purê de batata. Um pedaço só de carne, assim, é pequeno, mas normalmente o resto é legumes, verduras, salada, grãos, então não costuma ser tão majoritariamente carne. E você não precisa fazer grandes esforços para substituir, você só precisa realmente abdicar desse produto. Sim. E não é nem abdicar de um prazer, se você parar pra pensar, porque você só tá substituindo o prazer. Você vai continuar consumindo uma refeição, um prato, sabe, da hora, com um monte de coisa, sabe? Não vai ser um Não, mas tem coisas de carne. Eu, por exemplo, tem coisas de carne que eu amo. Seria abdicar de prazer, de algumas coisas. Certo. Mas com o que você tempera a sua carne? Tempero com a carne? Carne? Não, sal e pimenta só. Sal, que é um mineral, e pimenta, que é uma planta. Sim. Se parar pra pensar o gosto que você gosta, não é necessariamente a carne, vem de planta. Não, mas dá pra comer a carne só com sal, por exemplo, com menos coisa possível. As outras carnes, tudo bem, eu coloco mais coisa ainda. Coloco limão, coloco cebola, salsa, alho, mas concordo com você. Aí quando eu, por exemplo, tempero uma soja assim, eu não faço grande... Eu coloco ali um limão, um vinagre, um salzinho. Sim. E eu um acho que chimichurri, eu nunca comi carne de soja. Nunca comeu carne de soja? Olha só. Vou pedir pra minha mãe quando você for lá pro Rio. Eu nunca esqueço, a minha mãe, ela não come carne vermelha, mas ela come frango e peixe. Ela não conseguiu tirar. Mas, sei lá, desde antes de eu nascer era assim. E ela sempre fazia carne de soja. Eu lembro quando eu era muito novinha, tinha alguma... Sei lá, tava no ensino fundamental. Aí tinha alguma aulinha aí que você tinha que levar algo vegetariano, alguma coisa assim. Eu levei carne de soja. Imagina, você com uns 12 anos de idade levando carne de soja. 2002. Aí ninguém queria comer. Todo mundo morrendo de medo. E a minha mãe fez assim, botou uma torradinha, botou carne de soja em cima da torradinha, pro pessoal comer como se fosse um petiscozinho, sabe? Um canapé.
E a relutância naquela época, e eu já comia, mas eu nunca deixei de comer carne. Eu comeria. Eu nunca deixei de comer carne de animal, apesar de lá em casa raramente ter muita carne de boi, né? Tinha mais frango. Eu consumo muito frango e peixe. Mas assim, ó, eu gostaria dessa pergunta para trazer uma reflexão massa sobre isso dos animais, né? Entre os pronomes indefinidos de algo ou alguém, como você classificaria uma cenoura ou um vegetal? Com algo ou alguém? Algo. E um animal? Algo ou alguém? Então faz sentido assim, quando o pessoal pega e fala assim, porque esses veganos são muito chatos, eles querem ditar o que a gente... Mas foi legal, hein? Não sei o que ele vai falar depois, né? Mas foi bacana essa comparação. Eu acho que dificilmente alguém ia falar que um cachorro é algo, tipo, é um objeto, né? E aí, se o cachorro não é, então, claramente, então, vaca e outros animais também. Achei legal, achei inteligente. A gente deve e o que a gente não deve comer. Não, eu não quero ditar o que você deve e o que você não deve comer. Eu acho que eu quero ditar quem você deve ou não comer. Sim. Porque quem você está comendo é detentor de uma vida e deve os direitos fundamentais de liberdade de vida. Então é nesse lugar que eu devia, sabe? Faz sentido? Faz. Massa. E um aspecto que vocês falaram, né, de carne vermelha, né, por exemplo, carne processada, a Organização Mundial da Saúde já testou. Esses produtos, eles são carcinógenos. Eles são, cancerígenos. Então eles causam, né, câncer para seres humanos. Vocês não acham que esses produtos deviam vir com isso impresso no rótulo? Não, isso sim. Devia ser que nem quando você tem consumo também de cigarro. Que deveria vir com mostrando a doença que pode causar. Impresso no rótulo, né? Impresso no Mais rótulo. do que carne, eu penso que tá nisso a questão do açúcar, de modo geral, de industrializado, de modo geral. Você vai ver que qualquer produto industrializado, quantidade de açúcar que vem dentro, as pessoas... Mas pera. O açúcar, até onde se sabe, não é cancerígeno, né? Aí ela deu uma desvirtuada ali mas ela também estava concordando que, salsicha, linguiça, produtos embutidos no geral, de carne, esses são considerados do grupo 1 do risco de câncer, segundo a OMS. Isso aí não tem, ou seja, não tem mais dúvida. Tá? A Organização Mundial da Saúde não tem dúvida que produtos cárneos embutidos causam câncer. Tá? Ele está no grupo 1, tá? Mesmo grupo do óleo diesel, por exemplo, da fumaça de óleo diesel. Né? Então, é algo que causa câncer. Está no mesmo grupo do cigarro, por exemplo. Tá? É o grupo 1 de risco de câncer da OMS. Está no mesmo grupo ali, salsicha e cigarro está no mesmo grupo. Né? Salsicha é um exemplo, né? Mortadela, tudo que é embutido assim, de carne, está nesse grupo. Dão pra bebês, cara, assim, danoninho, sabe? Você pode fazer com inhame e morango, fica igual o danoninho. Olha que papo de vegano é esse, né? Danoninho de inhame e morango, ela sabe disso, que jeito. Tá tão popular assim, eu tô perdido, não tô sabendo. Várias formas de fazer comida saudável. Eu sou muito adepta de fazer as coisas o mais natural possível. E aí, mesmo incluindo animais, mas o mais natural possível. Mas... o consumo de ultraprocessados, né? Sim, eu sou muito adepta disso. Então, assim, vocês acham, entre não e sim, vocês acham que o mundo deveria ser vegano? Sim ou não só? Olha, dever, sim. Pra ser justo com todo mundo, mas é difícil. E você? Concordo com a opinião da Camila. Dever, sim, não só para com o animal, mas também para com o meio ambiente e até a sua saúde. Sim. Mas é algo social que você vive, é cultural, você comer a carne animal. Então é muito difícil você conseguir quebrar esses paradigmas e esses vieses que você já tem enraizado antes de você já nascer, praticamente. É o poder do hábito, né? Você está acostumada com uma coisa. Com certeza, se a gente começar a se praticar, você vai se acostumar. Isso que eu ia perguntar. Vocês acham que a cultura, ela dita o que é moral? Sim, com certeza. Dita? Eu Por exemplo, se a gente for naqueles... Mas ela estabelece alguns padrões. Estabelece alguns, mas a gente consegue desconstruir. E hoje, sim, com certeza. Por exemplo, se a gente for para esses países assim que fazem mutilação da genitália feminina, sim. Você acha que esse lugar, por ser uma cultura lá, você acha que isso tem validez moral? Não sei. Eu não sei como é que as pessoas de lá acham, o que elas acham sobre isso, né? Pra gente é inadmissível. Não sei o que elas pensariam sobre. Mas aí você acha que isso dá validez moral por ser culturalmente lá? Por exemplo, em outros... Pra mim não dá, mas eu não sei o que eles pensam, né? É muito difícil. Em organização mundial, não. Mas você sabe que você tem que respeitar determinadas culturas. Sim. Apesar de o mundo em si
somente o Ocidente, não concordar com alguns paradigmas que o Oriente tem e padrões, você deixa explícito que você não concorda, mas você não influencia. Mas a partir do momento buscar essa mudança. Mas a partir do momento que um ato ele envolve uma vítima, será que a gente não tem aí a gente como, né, a gente tem agência moral? Sim. A partir do momento que envolve uma vítima, será que a gente não pode ali falar, ó, de repente, nem que seja de forma de lei, de uma outra forma, assim, a gente falar, ó, isso não está correto, a gente não deve fazer isso? Porque a gente tem uma vítima envolvida ali no processo, né? Totalmente, como eu falei, como organização mundial, a gente penaliza, a gente critica e fala que não é o correto. Só que tem estados, né? Então você não consegue, às vezes, influenciar no poder de um estado. Por exemplo, em Israel não, desculpa que Israel é bem mais aberto. Uma parte de um Iraque, um Irã, essa parte de Oriente Médio, que a mulher é super colocada para baixo, a Organização Mundial mostra que é errado. A gente recebe refugiados, mulheres, tem todas as histórias de várias mulheres muçulmanas que fugiram e mostraram o quanto que elas são maltratadas e degradadas nos países. A globalização também, isso ajudou muito, né? Então, assim, no passado era muito mais difícil de atingir porque você não tinha essa noção total abrangente. Isso. Agora é tudo muito mais rápido. Total, a informação ela tá muito aí, né? E hoje... Então, mas vamos lá, né? Só para deixar aqui, registrar minha opinião, porque se eu passar direto, vão falar, mas o Fábio não falou a opinião dele. Então é claro que, por exemplo, o apedrejamento de mulheres que supostamente traem o marido em determinado país, isso não é moral, ponto final, não tem, entendeu? Agora concordo com a participante ali da direita, que falou que é difícil você influenciar estados independentes e tal, concordo. Agora, para isso que existem sanções, né? Existem outros tipos aí de ações que dá para fazer e dizendo que é imoral, sim, né? Tá matando uma pessoa apedrejada, sabe, tipo, ou que nem o exemplo que ele usou aí, mutilando meninas, crianças, tipo, não dá para falar, é eles que fazem, tipo, deixa quieto, né? É um assunto bem complexo, porque o que seria então? Vai chegar lá com um armamento militar, vai falar não vai fazer mais? Então, né, dá para conversar só sobre isso muito tempo, né? Não é ele quer, na verdade, puxar esse assunto para fazer a questão do veganismo, né? Se você está vendo que é injusto, né, se envolve uma vítima, não é justo, não é moral, então vamos agir a respeito, né? Mas aí entrou num assunto bem mais amplo, vamos continuar. A gente tem como demonstrar as imagens da exploração e da agressão que rola nos abates, né, dos animais. Tem documentário, Netflix, então... Conspiracy. Isso. Eu vi, eu já tinha visto também A Carne é Fraca. Já assistiu, caramba? Já no YouTube, quando eu fiz faculdade, teve alguma matéria que a gente também teve que falar sobre algo polêmico. E aí a gente colocou essa parte do abatedor e tudo mais. Foi a primeira vez que eu vi algo mostrando como é que era isso. E realmente, quando você vê isso, você fica em choque, você quer evitar comer. Só que você já está tão enraizado com aquela cultura que você há 20 anos come carne, que é difícil você conseguir quebrar aquele preconceito que você tem ali na sua vida. Mas você acha que a gente não deveria fazer um esforço consciente para tentar? Sim, totalmente. Totalmente. A gente também é fraco nisso, né? De não querer... Olha só, falando de costume, há pouco tempo, sei lá, 10, 20 anos, para usar o mesmo período aí que ela citou, eles pegariam essa latinha e jogariam para trás. E ninguém ia falar nada, entendeu? Tipo, então a gente tem que mudar os hábitos, sim. Né? Do mesmo jeito que provavelmente, espero, pelo menos, que eles pegaram essas latinhas, levaram na mochila para descarte em local adequado, né? E não deixaram na areia simplesmente, né? A gente pode mudar também a alimentação, a gente muda para melhor muitas coisas, né? Pelo menos a gente tenta caminhar nesse sentido de fazer as coisas melhores, de se tornar pessoas melhores, né? Então vamos continuar. Abdicar. É muito mais fácil continuar o que você está fazendo, né? Muito mais difícil mudar. Já ouviram falar do termo especismo? Especismo, não. O especismo, ele, assim como, por exemplo, o machismo, o racismo, é essa ideia de que existe uma discriminação por conta da espécie, né? Então é essa ideia de que uma espécie ela é inferior a outro por diferentes atributos, entende? Vocês conseguem enxergar algum atributo nas outras espécies de animais que dá menos validez, sabe, para a vida delas, assim, do que da nossa? Existe algum atributo nos outros animais, assim? Não, acho que o único fato de maior diferença é da gente ser racional e eles não, né? Mas não é motivo de a gente querer matar eles. Exatamente, disse tudo. Então não precisa nem... É o que faz
a indústria mostrar que é mais fácil fazer essa separação. Mas motivo não tem nenhum motivo. E é mais fácil ver como recurso, né? Sim. Só que é engraçado que, por exemplo, quando a gente vê pessoas que têm, sei lá, algum problema, algum retardo mental, alguma coisa assim, a gente tem legislações que protegem esses seres porque eles são mais, né? Sim. Estão mais vulneráveis, são inocentes. Ninguém faz isso com os animais. Né? Tem, ninguém não. Tem uns grupos que fazem, né? Mas realmente em larga escala não existe. A gente faz isso com os animais domésticos, né? Como cães e gatos, a gente tem leis de proteção animal e como esses. Sim, tem países, por exemplo, que você é veganista e não come nenhum tipo de animal. Mas países como a Índia é majoritariamente vegetariano, beleza, você não come a carne em si, mas come frango, carne de vaca, come mas frango. São grandes exportadores também de leite e de outros produtos, assim, né? Eles escravizam. Leite eu faço tranquilo, viro vegana fácil. Olha só, já é um passo, hein? Amiga, você usa o queijo, que você é viciada. Mas dentro dos... Entregou forte agora. Ela falou, não, leite, passo... Aí a outra, não, mas queijo, você é viciado em queijo. Realmente, acho que ela não ligou, né? Ela não pensou no leite e no queijo. Ela pensou leite no copo para beber. Das receitas já fica difícil. O queijo é um desafio. Eu vou confessar que o queijo para a maioria das pessoas é o desafio maior, né? O meu, na verdade, foi o mel. O meu foi o último item que eu parei. Sério? Doideira, né? O queijo eu parei muito fácil. Vamos trocar o mel pelo melaço de cana. É o que eu uso hoje. Substitui fácil. Exato. É que no começo eu substituí e não gostei. Aí eu fiquei, vou ficar só no... Nossa, mel não me fez falta nenhuma, curioso mesmo. Talvez pelo fato dele morar em Floripa, né, essa coisa, surf provavelmente, né, granola, tal, mel. Mas, cara, pra mim, zero problema em parar o mel. É mais gostoso, de fato. Mas se acostuma. Exato, porque, é aquilo que a gente falou, né? A gente consegue, a terra vive bem sem a gente, mas sem as abelhas não. E aí o que a gente faz com as abelhas na pecuária é terrível. Sim. Imagina tu vir com asa pro mundo e aí vir um cretino e cortar tuas asas. Eu nem sabia disso. Eles fazem isso com a rainha. Pra manter elas na colmeia, eles cortam as asas da rainha e deixam ela lá. E aí vem os operários, ficam lá vomitando, né, um mel, porque mel é vômito de abelha, né? Aí eles vão lá e vomitam o mel. E aí o ser humano vai lá e retira aquilo e bota outras paradas, açúcar, esse bagulho que vai lá e intoxica as abelhas, mata um monte. Enfim, é uma exploração, né? De um outro ser que não tem necessidade. Mas enfim, meninas, muito obrigado pelo papo. Foi muito massa. Obrigada a você. Muito massa. Anota aí, Flávio, no Instagram. Eu vou deixar aqui pra vocês o cartão. Legal. Tomara que eu não tenha falado nenhuma merda. O que ela falar de merda, depois editor, corta. Corta. O editor sou eu, né? Alisson Augusto. Na verdade, esse é um ativista bem famoso aqui no Brasil. Ele é do Rio Grande do Sul. Mas esse é você? Na verdade, não. O meu é esse daqui, @Garuts. Onde está? Isso. No Instagram e no... Mas onde é que tá o cartão dele? É porque a gente formou meio que uma aliança junto, assim, e ele faz lá no Rio Grande do Sul e eu faço aqui em Floripa, legal. Saca? Daí eu deixo o canal dele aí também, para as pessoas que quiserem acompanhar. Eles fazem esse tipo de debate também, que ele conversa com as pessoas, troca uma ideia, né? Expõe os argumentos. E aí junto aí tem os documentários, né? Beleza. Uns que abordam a parte ética, outros de meio ambiente, outros de saúde. Eu já vi alguns também. E tem o site aí, esse site dele, tem todo o beabá, cara, do porquê ser vegano, todo esse rolê. É muito, muito massa mesmo. Morou? Beleza. Obrigada, parabéns aí pelo valeu demais. Porra, obrigado. Depois você me marca, só pra eu... E agora que acabou a cerveja dele, hein? Foi a breja toda. Olha, eu não sei quente. quando esse vídeo vai sair, porque eu vou te falar a real, hein? Eu tô um pouquinho... Olha lá, produção Pedro Garuti, diretor executivo Pedro Garuti, apresentação Pedro Garuti, edição Pedro Garuti, que nem eu aqui também. A gente faz de tudo, né? Mas é isso. Parabéns aí, Pedro. Parabéns às meninas também, apesar de não serem veganas. Espero que tenham pensado nas frases que falaram, porque realmente não faz o menor sentido não ser vegano sabendo de tudo isso. É a mesma coisa de falar de meio ambiente, de que é necessário proteger o meio ambiente, pegar aquela latinha que está tomando e jogar no mar, entendeu? É a mesma coisa. Mas, enfim, faço votos aí que sejam veganas também. E você que assistiu aqui, se você aprendeu alguma coisa nova,
curta o vídeo também, inscreva-se aqui no canal. E aqui na descrição, no primeiro link, eu tô deixando o vídeo original lá do Pedro. Dá uma força para ele lá, para ele fazer mais vídeos assim interessantes, tá bom? Grande abraço, tchau!